através dos louvores, através da palavra que vai ser pregada, de tudo que vai ser realizado aqui, que seja para a glória e o louvor do nome de Jesus. Que vocês possam manter essa alegria até o fim, que possamos continuar firmes, que possamos continuar alegres, entusiasmados, porque o Senhor está nesse lugar. E hoje nós estamos festejando 10 anos de igreja. Aleluia! Com calma. Aleluia! Para me salvar. Jesus correu, canta aí.
jamais será vencida. E a unidade desta igreja cada dia mais tem se prolongado, e a prova é que aí
10º aniversário. Por quê? Porque todos estavam em uma só fé, em um só espírito, né? Em um só pensamento, buscando, glorificando e exaltando ao único e verdadeiro Deus. Quando há essa unidade, há crescimento. Quando há essa unidade, quando há esse amor, esse vínculo, a igreja, por mais que venham as lutas, dificuldades, venham tempestades, venham aflições, que vêm constantemente, né? Ela jamais irá ser derrotada, porque Deus faz com que ela cada dia cresça. Cada luta, cada dificuldade nos faz entender que nós somos mais fortes. Pastor Nilson, pastora Fran, quantas lutas já nesse decorrer de 10 anos foi enfrentada, batalhas, desafios, obstáculos, né? Quantos já passaram, quantos já foram embora, mas aqueles que perseveraram juntos fizeram com que aqui hoje fosse comemorado 10 anos desse ministério, que ainda vai vir mais 10, e até a vida de Jesus vai estar unido, e com certeza todos aqueles que aqui colocarem a planta dos seus pés serão abençoados, porque tem se apregoado neste lugar. Eu conheço alguns já há anos, o pastor Nilson, a pastora Fran já estiveram conosco fazendo missão no interior do estado, lá no deserto de Canindé. E eu sempre vi essa perseverança. E aí eu disse: Senhor, qual a palavra eu possa trazer para essa noite, né? E Deus me colocou no coração essa mensagem, que aqui eu quero trazer 3 atributos da unidade da fé. Amém, queridos? 3 atributos que representam a unidade, o crescimento. Aqui o apóstolo Paulo fala sobre esses 3 atributos no versículo 2, quando ele fala da humildade, mansidão e longanimidade. Os 3 atributos da unidade da fé representam humildade, mansidão, longanimidade. E nós vamos falar um pouco, mas sem passar do nosso horário, que o tempo corre, o tempo não é crente, né? Passa rápido, e eu tenho o meu horário aqui e não posso ultrapassar. Mas eu quero, nesse período de tempo, falar para a igreja acerca desses 3 atributos. O primeiro atributo, que é a humildade, né? Ser humilde. Muitas pessoas, elas não compreendem, elas não entendem o significado de ser humilde, de humildade, né? Muitos acham que ser humilde é ser pobre, é viver uma vida simples. Não, porque eu conheço muitas pessoas que vivem uma vida simples, mas são orgulhosas, não querem ouvir a voz de Deus, não querem ajuda de ninguém. São pessoas que muitas das vezes, quando você convida ela para estar na presença de Deus, ela quer saber de igreja, eu quero saber de crente, eu quero saber de Deus. Ela não é humilde o suficiente para reconhecer o sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, de entregar sua vida, de derramar o seu sangue até a última gota, para que hoje tivéssemos o privilégio à presença de Deus. Então, a humildade, Jesus ele teve essas 3 características. Ser humilde, reconhecer que sozinho não conseguimos chegar a lugar nenhum. Essa igreja só tem crescido porque eu vejo a unidade, né? A humildade de muitos. Muitos que não foram humildes, foram orgulhosos e achavam que não precisavam estar, saíram, mas muitos perseveraram. Alguns aqui eu conheço dos tempos atrás, quando nós estávamos juntos caminhando na sede, e que ainda estão. Uns vão ser até honrados hoje por isso, né? Por causa de ser humildes, de estar junto, de não
a humildade, Jesus ele foi tão humilde que ele, sendo Deus, não usurpou o quê? Ser igual a Deus. Ele se esvaziou, assumiu a forma de um servo e morreu por mim e por você, mostrando o gesto de humildade, né? De humildade. O cristão, para que uma igreja cresça, para que nós possamos vencer na nossa vida, nós temos que aprender a ser humilde, aprender a reconhecer que não somos nada, que não somos ninguém, que não importa a nossa posição social, o nosso cargo eclesiástico, o que importa é exatamente reconhecermos que nada somos, que Deus é tudo na nossa vida, que sem Ele nada podemos fazer, nada podemos fazer sem a presença de Deus na nossa vida. Nada podemos fazer sem o Espírito Santo na nossa vida. Nada podemos fazer se não tivermos a comunhão uns com os outros, de dizermos assim: eu preciso da sua ajuda, eu preciso de você, precisamos estar juntos, unidos. Que a própria palavra diz que a casa dividida não subsiste, né? Então, quando a unidade da pessoa reconhecer isso, ela cresce, ela mostra que ela vive em unidade da fé, no só pensamento, no só propósito, na só fé, sabe? Independente de qualquer coisa, não, poxa, eu reconheço, às vezes, a pior coisa que existe é a ingratidão, né? A ingratidão é a coisa mais triste que existe, quando a pessoa é ingrata, quando ela não reconhece, né, que foi feito por ela. Quando eu achei, por isso que eu estou aqui, eu achei um gesto de tão grande humildade, né, do pastor Nilson, porque ele não está mais conosco na ceia, na convenção, mas ele pegou e ligou para mim e falou, da maneira que ele falou, que o meu coração se encheu de amor. Eu disse: poxa vida, eu não tenho nem que dizer não, eu tenho que estar lá, porque isso é humildade, você reconhecer, você sabe dizer assim: poxa vida, você fez parte da história dessa igreja, faz parte da história da nossa vida. Eu queria que o Senhor estivesse lá, seria para mim uma honra. Então eu digo, para mim mais ainda uma honra poder estar aqui. Então esse gesto de humildade é exatamente que mostra, esse gesto de humildade mostra que há unidade, que há um só. Sabe, porque eu já fui pastor de um ministério onde eu pastorei 15 anos, e hoje eu ainda continuo mantendo. Achei lindo aquele garoto, 14 anos, quando a igreja começou há 10 anos atrás, na garagem da casa dele, e estava vendo aqui, você vê que ele mesmo não estando mais no ministério, mas teve a honra de estar aqui presenciando, participando dos 10 anos desse ministério, né? Isso é humildade, isso é gratidão. Amém, queridos? Esse gesto mostra que há unidade em Cristo Jesus. Não importa a placa, não importa a denominação, não importa a igreja que você congregue, o que importa é que você está numa só fé, num só espírito, num só pensamento, num só propósito de morar eternamente com o Senhor. Então essa é a primeira, característica de uma pessoa que vive a unidade, que é a humildade. A segunda, não vou passar, se chama o quê? Mansidão. É difícil, não é? É difícil você ser manso. Tem hora que você não consegue se controlar. Ela é. Tem hora que você faz de tudo, mas tem hora que você sai das estribeiras. Mas isso é uma qualidade, é uma característica da unidade. Ser manso é exatamente isso. Sabe, ser manso. O próprio Senhor Jesus, ele poderia ter dito: não, olha, eu sou Deus, eu sou Senhor. Não, mas ele sempre foi manso, né? Sempre assumiu a forma de um servo, sabe? Sempre procurou fazer, ser equilibrado. Que ser manso é ser equilibrado, é ter domínio próprio, é saber,
momento certo, o momento exato de agir. Agir com sabedoria. Então, ser manso é exatamente você ter o domínio próprio, é exatamente você saber suportar certas coisas de pessoas que muitas das vezes se levantam contra você, né? Pessoas que muitas das vezes se levantam contra você, e que às vezes tenta até mesmo lhe caluniar, e você ali é tranquilo, né? Você sabe, porque você entende que a justiça, ela vem de quem? De Deus, do próprio Senhor. Às vezes você quer agir, eu mesmo às vezes tenho hora que dá vontade de agir, mas depois eu fico pensando assim, aí eu entendo, eu compreendo que ao Senhor pertence a vingança, é Ele que irá retribuir. Temos que continuar fazendo a nossa parte, amém? Fazendo a nossa parte diante do nosso próximo, do nosso irmão, diante das pessoas. Temos que aprender a ser manso, aprender a exatamente suportar certas coisas. Então essa é o segundo atributo, característico da unidade da fé. A primeira foi humildade, a segunda, mansidão. Quando somos mansos, nós crescemos. Não agimos precipitadamente, porque às vezes a pessoa ela age precipitadamente, ela não. Eu falo por mim, Deus está falando comigo também, porque às vezes a gente quer agir precipitadamente. Esses dias até aconteceu uma coisa e eu disse assim: Jesus, eu quero 5 minutos para me resolver esse negócio. Então Deus fala com você, Deus fala comigo, Deus fala conosco, Então às vezes você respira fundo, você conta até 10 e diz: Senhor, alguém da igreja lhe calunia, alguém da igreja lhe critica, alguém às vezes quer lhe colocar para baixo, mas você é manso, você suporta, você diz: Senhor, o que importa é que o Senhor me ama, o que importa é que o Senhor tem cuidado de mim, o que importa é que o Senhor está comigo. Isso é o que mais importa. Não importa o que os outros falem, não importa o que os outros digam, o que importa é que o Senhor pense e que o Senhor haja. Então é essa a maneira de ser manso, amém, queridos? E o terceiro, não vou ultrapassar, meu pastor, e o terceiro e último, sabe, característica da unidade, atributo da unidade da fé, longanimidade. É outra coisa difícil. O que é ser longânimo? Ser paciente, saber esperar o tempo de Deus. Tem muitas pessoas que perdem a bênção de Deus porque elas querem agir, elas querem, sabe, colocar o ditado aí fora, a carruagem à frente dos bois. Ela não entende que tudo é no momento certo. Quantas e quantas dificuldades a comunidade de Filadélfia passou, ou você tem passado? Mas se tivesse desistido na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, será, pastor Nilson, que a igreja estaria completando 10 anos? Jamais. Porque eu acompanhei algumas coisas que aconteceram e que às vezes dava desânimo da pessoa. Você disse, eu já passei por isso no meu ministério, eu já passei por isso na convenção. Mas aí você diz assim: poxa, Senhor, quem recompensa é o Senhor. Temos que aprender a esperar, nós temos que aprender a ser dependente de Deus. Às vezes a pessoa ela é tão ansiosa que a ansiedade, eu estava pregando isso ontem, lá no Prazo Futuro, que a ansiedade que traz-se a dúvida, porque a pessoa ansiosa ela fica duvidando, sabe? Ela fica duvidando, ela fica ali, sabe, naquele momento ali: será que vai acontecer? Será que vai dar certo? E a palavra de Deus diz o quê? Que a dúvida é como o quê? A onda do mar, A onda do mar, ela só vai até aquele limite, sim ou não? Ela não ultrapassa aquele limite. Então tem muitas pessoas, por duvidarem, por serem ansiosas, por não serem pacientes, elas não conseguem progredir, elas ficam estacionadas,
sabe, naquele limite, não ultrapassa aquele limite, ou muitas das vezes volta para o início de tudo, porque não são pacientes, porque ela não entende que é no tempo de Deus, que é no tempo de Deus. Uma vez chegou um obreiro para mim e falou assim: poxa, eu queria tanto ser pastor, já tinha passado o tempo ele não é. Eu digo: rapaz, espera no tempo de Deus, espera no tempo de Deus, espera no tempo de Deus. E ele: não, mas Deus já provou para mim, até um monte de Deus falou comigo. Aí eu até falei assim: poxa, que eu entendo, a bênção ela vem de Deus pelo altar, e do altar ela é transmitida para o átrio. E se Deus falou contigo e não falou comigo ainda, tem alguma coisa estranha. Eu acho que primeiro Deus tinha que falar comigo, e aí, né, como Deus falou no coração do pastor Nilson, da pastora Fran, para hoje nós vamos ter, após aqui, algumas consagrações, que foram separar pessoas para poder ser ordenadas, consagradas. Então primeiro Deus falou ao coração do anjo da igreja, e aí depois ele transmite aquilo para aqueles que irão ser ordenados, consagrados nesta noite. E aí eu falei assim: mas primeiro Deus fala conosco. E aí a pessoa ficou com raiva, saiu do ministério, pediu para um pastor que não era mais nem pastor, que já tinha caído na fé, para consagrar ele, porque ele queria ser pastor, independente de quem o consagrasse. E aí Deus pega a mão, a pessoa paga um alto preço por não saber esperar no Senhor. Nós temos que aprender a esperar. Às vezes a jovem, ela é tão ansiosa: eu quero namorar, eu quero encontrar alguém para a minha vida, e ela, sabe, ela fica tão desesperada, tão ansiosa, não sabe esperar em Deus. Às vezes o rapaz também, ele é ansioso, tem que saber esperar o momento exato, o momento de Deus, porque senão quebramos a cara. E depois não adianta chorar o leite derramado, não adianta. Amém, queridos? Não adianta. Então o que acontece? Poxa, eu tenho que entender, Senhor, um atributo da unidade é ser paciente, é saber esperar. Está difícil? Está. Não está fácil o momento, mas eu sei que no momento exato vai acontecer. Deus vai salvar a família, Deus vai trazer a cura, Deus vai abrir as portas, Deus vai fazer o movedeiro, o milagre vai acontecer. Aleluia. No tempo exato de Deus. Não é no nosso tempo, não é no nosso querer, é no tempo de Deus. Eu conheci, nesses 31 anos de pastoreado, eu já vi muitas pessoas quebrarem a cara porque foram ansiosas, sabe? Porque foram pessoas que elas não souberam esperar no Senhor. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Temos que aprender a ser longânimos, a ser pacientes, a saber entender, compreender o tempo de Deus para a nossa vida. O tempo de Deus vai acontecer na sua vida, vai acontecer na sua família. Os projetos de Deus serão concretizados na sua vida. Mas faça assim para Ele, fala assim com Ele: Senhor, se não é a tua vontade, tira. Mas se é a tua vontade, age, abençoa. Porque às vezes a pessoa ela diz: não, mas está demorando tanto tempo. Poxa. Um dia desse eu cheguei para um irmão que ele falou assim: mas está tanto tempo que eu peço e não acontece. Eu digo: poxa, quantas vezes o Senhor Jesus esperou por você e você rejeitava Ele, negava Ele, não queria a presença dEle? Quantas vezes? Aí você vem para a igreja, você acha que é assim, um conto de fada, vai acontecer no seu tempo, no seu momento. Não, queridos. Se o Senhor foi paciente para conosco, também temos que aprender a ser paciente e entender que o momento dele, que Ele não nos dá nada pela metade, que o que Deus nos dá é completo e eterno. Amém, queridos? Então que vivamos essa unidade na fé, que vivamos essa comunhão, que essa igreja continue vivendo essa comunhão, para que continue havendo esse crescimento e que o Senhor possa continuar os abençoando no nome do Senhor Jesus. Até aqui essa palavra de Deus no momento exato, pastor. Não passei nem um minuto. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos.
peço que ore por nossas vidas, que somos carentes de vossas orações.
só vou encher a minha visão. Uma boca profetiza, filho do homem. Meu coração derrama os santos minutos. Deus ser, levanta-te, levanta-te, diz o Senhor. Os seus olhos olhem em ti a minha visão. Eu mesmo, Senhor, Esse momento é muito especial, eu acredito que não só para os obreiros que estão aqui em cima, como foi bem falado pelo bispo Abel sobre a fidelidade desses obreiros. E não foi fácil esses 10 anos, e quero dizer que não será fácil os próximos 10 anos, nem para mim, para Fran, como líderes dessa igreja, nem para eles que são obreiros aprovados pelo Senhor, porque o que nós vamos fazer essa noite não vem de mim, mas vem do céu. Se eles estão aqui e Deus está realizando esse projeto, esse propósito essa noite, não é culpa minha. Quem o chamou foi o Senhor. Jeremias, no capítulo 3, no verso 15, a igreja pode se sentar. Diz assim a palavra do Senhor: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e inteligência. Em 1 Pedro, no capítulo 5, do 1 ao 4, diz: e agora uma palavra aos presbíteros, peço-lhe que cuidem do rebanho que Deus lhe confiou, com disposição e não de má vontade, não pelo lucro, mas pelo desejo de servir a Deus. Quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glórias sem fim. Ofereça essa palavra para os pastores aqui presentes também. As lutas são grandes, pastores. Eu sei bem e nunca eu minto para esses casais que estão aqui, obreiros dessa igreja, dizendo que é fácil o pastoreio.
Nunca. Sempre eu falo para eles o quanto é difícil e, por outro lado, também é gratificante. Sinto-me honrado em olhar para esses adolescentes que cresceram aqui há 10 anos, como o Raul. Sinto-me honrado em ver essas crianças nessa salinha, acreditando eu que posteriormente, num futuro bem próximo, eu não estarei mais aqui, mas a comunidade de Filadélfia, se Jesus não voltar, ela vai continuar, e essas crianças serão os pastores dessa igreja. Então, quando ele diz, quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim, isso nos dá um entusiasmo, porque aqui tudo vai passar e passa rápido, e que vocês essa noite possam entender isso. Jeremias, no capítulo 17, 16, ele diz: mas eu não me recusei a ser pastor, seguindo-te, nem tampouco eu desejei o dia da aflição. Tu sabes o que saiu dos meus lábios, tu sabes. Seguir Jesus, amados, não é assumir um palco. Seguir Jesus não é realizar um espetáculo. Seguir Jesus não é ser aplaudido. Pelo contrário, pastores, muitas vezes nós vamos acordar nas madrugadas e nós vamos nos sentir sozinhos. Muitas vezes nós vamos querer chorar, mas não podemos chorar para todas as pessoas. Tem pessoas que podem nos ouvir, pessoas que não podem nos ouvir porque elas não vão compreender. Porque foi ensinado para as pessoas que os pastores são super-homens e que o coração deles é de aço, mas não é. Dentro de nós tem um coração de carne, e as mulheres de pastores que estão aqui, pastoras como a Fran, como a pastora Cida, a pastora do Bispo Abel, elas sabem o que eu estou falando, porque nas madrugadas muitas vezes são elas que nos consolam, e eu não posso enganar vocês, que muitas vezes pastora Tatiana, Aline, Rocio de vocês vão consolar os seus esposos. Eu não posso enganar vocês. Ser pastor não é assumir um espetáculo, ser aplaudido. Muitas vezes é ser julgado. Se prega e passa do tempo, fala. Se prega pouco, fala. Se gosta de visitar as casas, falam. Se não gosta, falam. Sempre vão falar do pastor. Mas o pastor ele tem que amar, mas o pastor ele tem que ter cuidado, o pastor ele tem que perdoar muito mais que os outros, porque o pastor ele foi ensinado, porque o pastor ele tem sido trabalhado todos os dias, e nós precisamos entender isso. Seguir Jesus é um caminho estreito e pedregoso. Estive analisando algumas passagens da vida de dois homens. Um deles chamava-se Paulo e outro deles se chamava Pedro. Analisando a vida de Paulo, parece que não tem como eu querer me comparar a Paulo, porque parece que Paulo não era desse planeta. Ele apanhava, ele era esbofeteado, chicoteado, ele era humilhado e ele saía rindo e dizendo como era bom. Ele era preso, algemado os pés e as mãos, porque repreendeu o demônio, e quando chegou na prisão, todo chicoteado, humilhado, a Bíblia diz que ele louvou e orou ao Senhor. E olhando para a vida dele, eu digo, eu não posso ser como esse homem, porque eu não consigo. Mas aí, Deus é tão bom que Ele mostra um homem chamado Pedro. E aí eu comecei a me comparar a Paulo, porque parece que Paulo não era desse planeta. Ele apanhava, ele era esbofeteado, chicoteado, ele era humilhado e ele saía rindo e dizendo como era bom. Ele era preso, algemado os pés e as mãos, porque repreendeu o demônio, e quando chegou na prisão, todo chicoteado, humilhado, a Bíblia diz que ele louvou
e orou ao Senhor. E olhando para a vida dele, eu digo, eu não posso ser como esse homem, porque eu não consigo. Era maior do que a negação de Pedro por Cristo. E o amor de Cristo invadiu a sua vida, e foi o que levou Pedro também a amá-lo de verdade. Ser capaz de morrer por Jesus e não negá-lo mais. Quando vocês entenderem e reconhecerem que é o amor de Cristo que invade a vida de vocês e que vocês são necessitados e precisam desse amor e não está preparado por conta de vocês, vocês vão a cada dia mais aprender a amar. O que significa pastor, presbítero, ancião? Tem um significado de prova de maturidade. Vocês vão crescer, Daniel, a cada dia. Vocês vão crescer, Aline, a cada dia. Vocês vão crescer, Fátima, Vaz, Tiago. Vocês vão crescer mais a cada dia. Vocês vão aprendendo, vocês vão amadurecendo a cada dia. Joaquim e Rocilde, quem diria? Vocês estão aqui sendo honrados. Por mais que a gente cresça dentro de uma empresa, por mais que a gente conquiste, comece a comprar empresas e mais empresas, você é levado a gerente, presidente dessa empresa, a atitude que esses 3 casais estão tomando e a decisão deles, que eu não obriguei, é o maior acontecimento na vida deles, porque o que está sendo dado para eles aqui não será mais tirado. Eles serão os pastores segundo o coração de Deus. Eu quero encerrar essa fala para a gente continuar na unção, na consagração deles, contando um pequeno testemunho de um bispo chamado Haroldo Martins, que eu tenho certeza que o bispo Abel conhece. Estive analisando a vida desse homem, ouvindo a história dele, ouvindo o testemunho dele, que eu acredito hoje tem 40 anos de ministério. Quando ele contou esse testemunho, ele tinha 36, e 36 anos da vida dele foram dedicados ao ministério, caminhando em vários países do mundo, implantando igrejas. E ele disse que na Rússia foi muito difícil porque o aluguel era caro. Em alguns países ele não podia pregar a palavra e tinha que mudar de país e de cidade. Mas ele disse que nunca esqueceu o maior terror que ele passou em Israel. E ele disse que morava em um vilarejo em Israel e pastoreava a igreja em um local vizinho, mas tão próximo. E muitas vezes ele ia para a igreja, abria a igreja para pregar e ensinar, e poucos membros estavam lá, e a sua esposa ficava em casa em alguns dias. E para quem não sabe, em Israel tem os subterrâneos dentro das casas, que quando é avisado que mísseis irão atacar Israel, as pessoas se escondem nesses subterrâneos, no porão das casas, e os mísseis não conseguem atingir. Só que o bispo Haroldo diz que muitas vezes ele estava dentro da igreja e a igreja não tinha nenhum abrigo. E ele disse que muitas vezes a esposa ligou e ele disse: Haroldo, acabou de soar o alarme, vai começar o ataque de mísseis, corre para casa. E ele disse: minha filha, não dá tempo. E ele disse que desligava o telefone e saía no meio da igreja sozinho e vinha até esse altar. E aqui nesse altar, guarde o que eu vou terminar para vocês. Ele se ajoelhava e se prostrava e dizia: Deus, aqui não tem segurança nessa igreja, então eu vim para o altar, porque o lugar mais seguro é no teu altar. Se eu tiver que morrer hoje, que eu morra em cima desse altar.
Se eu tiver que morrer hoje, que eu morra em cima do altar. Eu peço que o nosso evangelista Daniel, casal de evangelista da igreja Daniel e Aline, que essa noite serão consagrados a pastores dessa igreja, fiquem de joelhos. Eu peço diáconos dessa igreja que serão consagrados a presbítero, esse casal será consagrado a evangelista, esse casal a presbítero dessa igreja, Joaquim Roceiro, fiquem de joelhos. Quero chamar os pastores para subir nesse altar e vamos impor as mãos sobre eles. Os diáconos e as diaconisas da igreja também. Perante esses pastores, diáconos e diaconisas dessa igreja, Daniel e Aline estão consagrados pastores dessa igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, eu nasci pra ti. Usa-me, estou aqui. Usa-me, eu sou teu. Faz de mim o que quiseres. És meu Senhor. Tiago
evangelistas dessa igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faz de mim que quiser, és meu Senhor, Salvador, usa-me. Perante as testemunhas, perante o corpo diaconal, perante o corpo de pastores e perante o nosso Deus, esse casal a presbíteros dessa igreja. Esses 3 casais estão consagrados agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queria que vocês usassem as toalhas e enxugassem o óleo. Daniel, enxuga o óleo. Depois que enxugar, coloca nas bacias. Agora olhem para mim, os 3 casais. Vocês entenderam o testemunho do bispo Haroldo? Tem momentos, Aline e Daniel. Tem momentos, Fátima e Tiago. Tem momentos, Rosildo e Joaquim, que vocês vão estar sozinhos, como o bispo Haroldo estava lá em Israel. E não vai ter para quem recorrer, só para o nosso Deus. Mas ele não negou, mas ele não fugiu. E quando eu vi esse testemunho à frente, eu disse assim: meu Deus, que forte. Ele estava sozinho. E os mísseis, ele disse: gente, não era jogo do Corinthians, não era jogo do Rio de Janeiro, não era jogo do Botafogo, não era mísseis passando sobre a igreja. E ele disse: Deus, se eu tiver que morrer, eu morro em cima desse altar. Neste momento eu quero fechar de uma forma muito especial. E quero perguntar se vocês ousam fazer o mesmo juramento para o Senhor, não para mim. Se vocês tiverem que morrer, se vocês preferem morrer em cima do altar. Esse momento é vocês e o Senhor. Esse momento é vocês e o Senhor. A igreja ora, a igreja intercede. É eles e o Senhor. Enquanto ele vai
sem parar, embora muitos desejam ver o nome de Deus se calar. O nome de Deus vai pregando sem parar, embora muitos desejam ver o nome de Deus se calar. Homem de Deus, chora nos momentos difíceis, como qualquer homem de Deus, chora também nos momentos difíceis, como qualquer outro. Aplauda Jesus. Esses casais foram fiéis durante 10 anos ao ministério, e o Senhor essa noite os honra. Esse é um exemplo para o restante dos membros da igreja. Ah, mas eu não quero. Não é o que nós queremos, é o que o Senhor quer. Que nós possamos almejar. Não porque nós somos maior do que ninguém, aqui não tem maior, mas é porque o Senhor, Ele procura, Ele está nos procurando, catando homens e mulheres que se disponibilizem a continuar a sua obra. E é através dessas pessoas que tomam essa decisão que a obra do Senhor vai dar continuidade. Durante 10 anos, os 3 casais foram fiéis, suportaram as dores junto conosco, comigo e com a Fran, suportaram as lutas, os altos e os baixos. Eu tenho certeza que o Senhor os honrou, e o Senhor vai honrar muito mais a vida de todos eles. Eu agradeço a cada pastor, agradeço ao Bispo Abel pela palavra tão curta, mas tão certeira e maravilhosa no nosso coração. Que o Senhor continue abençoando o seu ministério, sua vida, seus obreiros, sua família. Admiro o Senhor, nunca deixei de admirar, apesar de não estar junto, e quem sabe eu volte logo logo, porque eu vejo no Senhor um homem honrado, um homem que luta como eu, luta pela família, luta pela igreja, luta pelo ministério, luta pelos pastores, que não é fácil cuidar nem de ovelha, imagine cuidar de pastor que dá trabalho. E eu admiro a sua garra, falo sempre isso para minha esposa. Agradeço a Deus pela vida dos pastores aqui, amigos, que vieram também participar, brilhantar essa festa. Que Deus abençoe e honre a todos vocês. Agradeço, queria que o coral ficasse de pé. Eu acabei esquecendo, na correria de apresentar e não atrasar o culto, de apresentar essas pessoas lindas, que eu tenho certeza que todo mundo amou o coral. E elas são alunas da Igreja de Filadélfia. A Igreja de Filadélfia, ela tem aula de instrumento, de bateria, de teclado, de violão e de voz. E quem viu, agora vai querer fazer parte também, porque elas estão aprendendo aqui, e eu glorifico a Deus pela vida de vocês. Não desistam, não desistam. Lembra que eu vim aqui nas primeiras aulas, eu disse, um monte de gente vai desistir, já começou gente desistindo, mas vocês não desistam. Foi lindo, Deus quer usar a vida de vocês. Pode se sentar. Agradeço também pela vida do Alex e da Vitória, que trabalharam pesado, arduamente. É claro que se eu for agradecer a cada um, gente, todos aqui fizeram alguma coisa, mas eu chamei eles, eu fiquei até preocupado de dar tanta responsabilidade, porque eles já têm muitas, passam a semana inteira aqui na igreja, mas eles deram conta do recado direitinho, ensaiando com elas,
trabalhando nessa ornamentação, organização, tudo aqui. E eu glorifico a Deus pela vida do Alex, da Vitória. Glorifico a Deus pela vida de todas as pessoas que vieram na quarta-feira, que limparam, que organizaram. Eu preciso dizer isso, igreja. Não tem como honrar essas pessoas, porque a gente chega aqui hoje, está tão bonitinha, está a igreja, tão arrumadinha, mas ninguém sabe o que aconteceu durante a semana para estar tão lindo aqui. Ninguém sabe que hoje à tarde tinha alguém ali preparando aquele bolo lindo e gostoso, a ornamentação. Ninguém sabe que tinha alguém arrumando, lavando a igreja, varrendo, limpando os banheiros. Ninguém sabe. E eu peço um aplauso para Jesus pela vida dessas pessoas. Toda a honra e glória, louvor e adoração seja para Ele. Quero também já convidar desde já todos vocês que estão aqui. É claro que eu digo todos, mas nem todos vão poder estar, mas todos que puderem estar, para amanhã estar aqui no segundo dia de festa. Pastor, não é só hoje não, amanhã tem mais um. Amanhã é o segundo dia, e amanhã nós vamos estar aqui com o pastor Roberto trazendo a mensagem. Nós vamos estar aqui com pessoas aqui diferentes do Daniel e do louvor aqui cantando. Então vai ser uma bênção do Senhor, e se eu fosse você eu não deixava de ouvir, amém? Todos vocês estão convidados. Amanhã é mais cedo, amanhã começa às 18 horas da noite. Hoje começou mais tarde, sábado. Amanhã 18 horas. Então 5h30, 5 horas já está aberto aqui, você pode vir. 6 horas, 18 horas em ponto nós estaremos começando, e vai ser uma bênção de Deus também. Mas eu não poderia encerrar também, amados. Aqui tem os certificados, a gente assina depois, bispo, né? Aqui tem o certificado dos casais, a Fran vai estar entregando na mão deles. Pode entregar, Fran, depois a gente assina. Para eles guardarem lá, para eles lembrarem desse momento. Parabéns, casal. Só um instante, né? Vai, recebe. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não poderia encerrar. Hoje é festa, mas e linda, por sinal. Eu não poderia encerrar sem perguntar se tem alguém que quer voltar para Jesus essa noite.